Boa tarde, Quintela aqui com vocês em mais um Resenha de Qualquer Lugar. Hoje, aqui do condomínio Terra Mar, na região dos Lagos, mais especificamente em Unamar. É um daqueles vídeos que a gente caminha aqui, gosta de trocar uma ideia com vocês, só que o vídeo de hoje é um vídeo que é desafiador, né? Tratar de um dos temas mais complexos que a gente poderia tratar, que é a questão da SAF no Fluminense. Hoje eu vou tentar me posicionar definitivamente não, porque a gente pode mudar, né? As coisas, a vida é uma sucessão de acontecimentos e a gente tem que estar antenado nas mudanças da vida, até porque senão a gente fica para trás. Então o objetivo desse vídeo aqui é mostrar o que eu penso hoje sobre a possibilidade do Fluminense virar SAF e aquilo que eu acho que é melhor para o Fluminense. Peço a vocês que estão chegando aí para deixar o like, se inscrever no canal, quem não está inscrito, depois terminar o vídeo, hypar o vídeo, quem puder dar um hype aí. Lembrando que hoje, 8 horas, a gente vai fazer uma live sobre SAF com vocês, explicando a lei da SAF de uma forma descomplicada, de uma forma simples, que é o que a galera quer saber. Enfim, galera, vindo aqui para a minha opinião sobre SAF, né? Discussão sobre SAF no Fluminense. Fluminense, como vocês sabem, ele é uma associação sem fins lucrativos. O que quer dizer com isso? Quer dizer que o Fluminense ele é um clube de futebol que ele não tem fins lucrativos. Ou seja, não tem objetivo de ganhar dinheiro com a ação dele. O objetivo dele, na verdade, é promover o desporto. É o que está escrito lá no Estatuto do Fluminense. Na verdade, sendo bem direto, o objetivo do clube é fazer o torcedor, aquele que segue o clube, feliz. Basicamente, esse é o objetivo do clube. Esse é o objetivo da associação sem fins lucrativos. Isso tudo é muito bonito. Realmente é tudo muito bonito. Mas na prática, tendo homens envolvidos, a gente sabe que não acontece isso especificamente. Na maioria das vezes, não é o interesse do clube, né? Não é o interesse do torcedor que é levado em consideração. Fazer o torcedor feliz, na maioria das vezes, não é o objetivo de um clube de futebol. Mesmo que isso esteja previsto no fundamento de um clube de futebol. A gente tem que considerar que o Fluminense foi constituído em 1902, num período histórico em que ainda se acreditava muito que o ser humano nasceu bom, né? E que uma série de fatores sociais o fizeram ruim. Muito influenciado pelos valores do iluminismo, lá do século XVIII, XIX ali, né? E que influenciaram o século XX também. E aqui um pouquinho de aula de história. Então esses valores, eles permearam e permeiam até hoje, com menos força, a sociedade. Essa coisa de achar que o ser humano tem uma essência boa. E então a criação de uma sociedade sem fins lucrativos, um clube sem fins lucrativos, né, dava a entender que o amor do seu associado ao seu clube não permitiria que o interesse do coletivo, dos associados, fosse ficar em segundo plano para os interesses individuais. E com essa visão, o Fluminense se constituiu assim como a maioria dos clubes brasileiros, com estatutos que não previam, por exemplo, punição para os seus líderes, seus presidentes, dirigentes, gestores e diretores.
o que fez com que esses clubes padecessem durante muitos anos, com muitas dívidas, com muitas, como eu posso dizer, com muitas coisas obscuras, escusas, né? Que interesses pessoais de pessoas, indivíduos, grupos, estivessem à frente do interesse do clube, né? Que se fizessem o uso do clube para coisas promíscuas. E aí se chegou no que se chegou aos clubes brasileiros. Clubes centenários, como Fluminense, Botafogo, Flamengo, Vasco, com dívidas passando de 1 bilhão. Clubes insolventes, clubes com uma receita líquida que é menor do que o passivo, que é menor do que as despesas, anuais deles. Clubes falidos, praticamente. Alguns deles literalmente falidos, como a América do Rio, clube que já foi um clube médio do futebol brasileiro. O próprio Vasco se encontra numa situação de praticamente falência, insolvência. Então, foi isso que permeou os clubes de futebol sem fins lucrativos, como a gente conhece. E aí vocês devem falar assim, porra, Quintela, mas fala logo aí se você é a favor ou contra a SAF. Mas essa introdução era importante. Sobre a SAF especificamente, só para vocês entenderem, a SAF nada mais é do que separar a pessoa jurídica, tirar a pessoa jurídica do clube associativo e criar uma pessoa jurídica com fins lucrativos, né? Mudando o seu fator social. Deixa de ser uma instituição sem fins lucrativos para se tornar uma instituição com fins lucrativos. Ou seja, a própria pessoa jurídica que foi criada vai ter lucro, e se ela quiser se dividir em outras pessoas jurídicas, vender ações, etc., todos passarão a ter fins lucrativos. Nesse interim, o clube deixa de ser algo filantrópico para se tornar literalmente algo que visa o interesse econômico. E eu fiz algumas anotações aqui. Só a favor da SAF é a primeira pergunta. Mais tarde eu vou dar um curso, praticamente uma palestra sobre SAF no canal, às 8 horas. Galera, quando me perguntam se eu sou a favor de SAF, abre-se aí muitas possibilidades. Que SAF eu sou favorável? Não tem uma SAF só. Você tem vários modelos de SAF, várias perspectivas de SAF. Mas por que eu sou, sim, a favor da SAF? E esse é meu posicionamento. Sou, sim, a favor que o Fluminense vire uma SAF. Porque eu tenho meu próprio modelo na minha cabeça, eu tenho minha própria forma de entender a SAF. E eu até anotei aqui, por exemplo, para vocês poderem entender, antes da existência da SAF, eu defendia uma parada que, tipo assim, eu acho que muita gente que era sócio, proprietário, sócio contribuinte, galera que já curtiu o clube associativo, defendia, que é a separação do futebol dos esportes olímpicos. E eu defendia que no Estatuto do Fluminense ele deveria ser transformado para que o clube associativo, o futebol do clube associativo fosse separado dos esportes olímpicos, para que ele vivesse apenas da renda dele e os esportes olímpicos sobrevivessem dos seus próprios meios. Então eu sempre defendi a separação do futebol dos esportes olímpicos, CNPJs diferentes, já na época que não existia SAF. Por quê? Porque você teria dois clubes. Você teria o clube associativo esportes olímpicos, você teria o clube associativo futebol. Então eu já defendia isso naquela época. Por isso que eu defendo a SAF, porque a SAF, ela nada mais é do que você criar uma pessoa jurídica para o futebol. Só que em vez de clube, é uma empresa. E eu sou favorável à SAF, sim, primeiro por conta disso, porque você desvincula o futebol dos esportes olímpicos e amadores. Logo, nada que for oriundo do futebol é remetido para essas outras modalidades do clube. Ou seja,
O que o futebol ganhar de recurso, verba de televisão e por aí vai, é do futebol. Óbvio que, pela lei da SAF, 10%, independente de como vai ser feita essa SAF, 10% das ações da SAF são do clube associativo. Logo, o clube associativo vai ter recursos para manter os esportes olímpicos e amadores independente dele vender 90%, por exemplo, das ações para uma empresa ou para um comprador. Então, os olímpicos e os amadores não ficariam sem nenhum respaldo. Isso é importante. Mas eu acho importante separar o CNPJ do futebol dos outros esportes. O que se perde com uma SAF, né? Criando uma SAF, você perde isenções fiscais, por exemplo. Hoje a SAF, hoje o clube associativo não paga um monte de impostos federais. É isento de um monte de imposto federal, né? O imposto de renda dele é diferente. Por exemplo, o Botafogo teve que gastar uma grana para pagar imposto de renda dos valores que ele ganhou no Mundial de Clubes. O Fluminense pagou muito menos, porque o Fluminense é uma associação. Então esses são os contras, né? Outra coisa também, uma desvantagem de você ter uma associação, que são os investidores mal intencionados. Se a SAF não for bem feita, você corre um risco muito grande com os investidores mal intencionados. Fim da participação direta dos torcedores nas decisões do clube. Se a SAF for feita de uma forma que não prestigia o torcedor, ele passa a não ter mais nenhuma influência no futebol. Caso que aconteceu com o Botafogo, por exemplo. O torcedor do Botafogo hoje não participa em nada no processo decisório do Botafogo. E o risco de falência, que também existe nas associações sem fins lucrativos. Associações sem fins lucrativos falem, sim. Ainda não faliram no Brasil, mas estão muitas delas em processo de insolvência. O América é um exemplo disso, de clube grande. A gente teve o Botafogo numa situação parecida, mas que não chegou a fechar as portas. E, na verdade, a gente ainda não tem um case de uma empresa grande no Brasil que faliu. O Vitória foi uma empresa, o Bahia foi uma empresa, mas não faliram. Eles simplesmente mudaram o seu CNPJ para voltar a ser clube, mas não faliram quando era empresa. Ficaram numa situação econômica difícil, como o Botafogo estava, como o Vasco está, como o Fluminense. O Fluminense nem chega ao nível do Botafogo, mas é um exemplo que eu estou dando aqui. Então, os contras, né? E o que são os prós aqui? O time ganha com a possibilidade, sendo uma SAF, o clube ganha com a possibilidade de vender debêntures, que eu vou explicar hoje à noite para vocês o que são debêntures, né, que dariam um retorno para o clube, que nada mais é do que você vender títulos do clube para investidores que depois receberiam em juros esses valores. É como se fosse um empréstimo que essas pessoas fariam para o clube, né? Permite abertura de capital para a entrada de novos recursos, de novos investidores, incentivadores, pessoas que teriam o interesse de, por exemplo, comprar ações para venda futura de atletas. Então o clube ganha com a venda, e essas pessoas que investiram lá atrás no clube comprando ação também ganham. Permite abrir franquias para explorar serviços para além do futebol. Entendeu? Por exemplo, hoje o Flamengo tem lá o banco dele, que é o BRB Fla, né, que é o banco lá do Flamengo, mas não é do Flamengo. É do BRB, que tem uma parceria com o Flamengo. Sendo uma SAF, o clube pode abrir um banco, uma instituição financeira, por exemplo, sem ter necessidade dessas parcerias. E além de outras coisas, se o clube, se a associação, se a SAF quiser abrir, sei lá, uma rede de eletrodomésticos, ela pode, porque ela é uma empresa. Permite mudar também as relações com os sócios, permitindo que esses sejam cotistas, acionistas, tenham parte em ações do clube. Hoje os sócios proprietários do Fluminense, eles não ganham nada do Fluminense, eles apenas pagam para ser sócio. E sendo um sócio acionista, se o Fluminense ganha, sei lá, um título importante, esse título, parte dessa grana, pode ser remetida aos sócios, os sócios acionistas. Então todo mundo ganha. Uma coisa muito importante, que a SAF ela não precisa ser vendida para um dono, tá? Podendo ser a associação o seu único acionista. O que acontece com o Fortaleza. O Fortaleza hoje, o clube comprou a SAF do Fortaleza. Então o clube hoje é o dono da SAF. Não tem investidor, não tem comprador, não tem ninguém. O clube é o dono da SAF. Então isso também é possível, tá? E o que eu literalmente defendo?
Quintela, você defende a SAF, uma coisa absurda ouvir isso de você. Então, vamos lá. Eu defendo um modelo que para mim é o único modelo possível para o Fluminense se tornar SAF, tá? Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Eu defendo o modelo 50% mais um. O modelo alemão, o modelo do Bayern, do Borussia. E aí eu imagino que para muita gente que acha que tem que vender o Fluminense 90%, deve estar decepcionado. Falei, eu ia decepcionar aqueles que achavam que eu era contra e vou decepcionar aqueles que achavam que eu era a favor de 90% de vender. Não. Eu defendo que o Fluminense ele só pode vender 49% do clube. Por que isso? Porque, na minha opinião, o representante eleito pelos seus sócios, só ele, esse representante eleito, pode determinar literalmente os rumos do futebol do clube. Então, os outros 49% que o clube tem, eu defendo que seja vendido em forma de ações, que era o que basicamente o Mário estava querendo fazer, que era dividir em vários pedaços para vários investidores. Só que eu vou mais além. Desses 49%, eu defendo que 40% seja vendido para investidores grandes, realmente, grandes investidores, e 9% seja dividido com os sócios do clube. Os sócios contribuintes, os sócios que tinham, que seriam todos remetidos ao sócio futebol. Todo cara que virasse sócio futebol poderia ter uma parte de 10% das ações do futebol do clube. Tá? É uma forma que tem de incentivar as pessoas quererem ser sócios e gozar de benefícios. Se você é acionista, mesmo que seja minoritário, você pode ter por ano, por exemplo, isenção de matrícula, ou até mesmo ter lucro em cima de alguma operação do clube. Então, eu defendo isso. Eu defendo que o clube tenha o controle da SAF. E defendo mais, defendo que num estatuto social que cria a SAF, esteja previsto que, sob nenhuma hipótese, tá, essa SAF que está sendo criada, e sob nenhuma hipótese, o clube natural, o clube originário, né, que originou a SAF, pode ter menos de 51% das ações. Quintela, assim, o Fluminense não vai conseguir investidor. Se não conseguir investidor, paciência. O clube associativo continua administrando, o presidente do clube associativo continua administrando a SAF. Ele vai eleger um CEO, vai criar o conselho de administração e continua administrando a SAF. Vida que segue. O clube continua no controle. Vai aparecer investidor. Se não aparecer investidor, você coloca os sócios do clube para gerir os outros 49%, para serem dono, cotistas dos 49%. Né? Coloca os 49% na Bolsa de Valores. Mas o clube não pode perder o controle da SAF. Por quê? Porque perder o controle da SAF é fazer com que o torcedor não tenha mais voz. E para mim, é fundamental que o torcedor do Fluminense continue tendo voz no futebol do Fluminense. Se ele não tiver voz, perde o sentido do Fluminense Futebol Clube. Para mim, o sentido do Fluminense Futebol Clube está no seu torcedor ter a voz. Acho importante um modelo em que você possa vender cotas do futebol para gerar interesse, dinheiro novo, participação de investidores. A gente pode fazer um arranjo contratual em que porcentagem da venda de jogadores da base sejam revestidos para esses investidores. Na amarração contratual você pode prever isso. Você pode prever que na venda de jogadores você, sei lá, arrendar Xerém, os grandes investidores que compraram os 49% passarão a fazer uso de Xerém, de 90% da venda de jogador da base, durante não sei quantos anos, eles teriam direito, óbvio, pagando um preço justo por esses 40%. Enfim, você pode arrendar a base do Fluminense para esses investidores que estão comprando os 40% lá. Você pode fazer isso, você pode criar, abrir várias ações, sei lá, 500 ações, 1000 ações do clube, para os sócios de categorias específicas comprarem essas ações, sabe? Abrir o mercado para os sócios. Você tem muitas possibilidades com essa porcentagem de 49%, mas eu acho que o clube associativo, o torcedor do Fluminense não pode perder o controle do futebol do Fluminense. Então eu defendo que o 51% seja do clube originário,
né, de quem criou a SAF. Se não der para vender, se não tiver investidor imenso querendo comprar, a gente vê outros modelos de negócio com esses 49%, a gente vê a possibilidade, como eu falei, de abrir para o sócio cotista comprar, né? O sócio comum do futebol pode comprar ações do clube, como você compra da Petrobras, como você compra de vários bancos aí, como você compra de empresas no mundo todo. Você pode abrir para o sócio comprar, é uma possibilidade também. Então, para mim, condição sine qua non para o Fluminense se tornar uma SAF é o torcedor não perder o controle do clube. E não me venham com esses papos de que o torcedor não tem controle do clube hoje, quem controla é o Mário. Não, o Mário você sabe, você pode colocar outro. Se o torcedor não vai lá votar, é problema do torcedor. Se o torcedor não quer ir lá e votar e escolher um novo presidente, a culpa não é minha. A culpa não é ele não deixa de ter o controle do clube, só que ele optou por ter o Mário lá. Se ele está indo lá, se ele não está indo lá votar, é porque ele está gostando do Mário. Ele acha que o Mário tem que continuar no poder. Mas ele é sim o dono do Fluminense, porque ele pode escolher o presidente do Fluminense. Se ele quiser ir votar, ele vai lá e vota. E tira o cara e coloca outro. Ele pode fazer isso. Então o torcedor é sim dono do Fluminense hoje. O problema é que ele não quer. Ele está feliz com o Mário. O Mário está lá porque ele acha o Mário um puta de um presidente. A gente vê isso. Essa é a realidade. A torcida acha o Mário foda. E quem sou eu? Eu não acho o Mário foda. Acho sim, um dos melhores presidentes que o Fluminense teve em termos de conquista, isso aí é indiscutível. Mas eu, por exemplo, não votei no Mário, entendeu? Mas o cara que vai lá e vota ou não vota, o cara gosta, o cara tá gostando da situação. Se você não foi votar, porque você tá gostando. E se você votou no cara, porque você tá gostando também. Mas é sim o torcedor, o dono do Fluminense. Então eu defendo isso, eu defendo o Fluminense, um modelo muito parecido com o da Alemanha. Acho que no estatuto social do clube tem que estar previsto isso, previsto que o clube nunca poderá perder o controle da SAF. A SAF sempre terá que estar na mão do clube. O clube associativo, o torcedor do Fluminense, é que decide rumos da SAF. Isso para mim é fundamental. Mas defendo, como falei aqui, a possibilidade de você vender os outros 49%. Tem várias formas de vender isso. Pode ser para grandes acionistas, grandes interessados, como o próprio cara aí do BTG Pactual. É óbvio que dentro dessa venda você vai ter que criar ali os mecanismos para participação tanto da SAF, dos 51% da SAF, quanto dos 49% na venda de atletas, na venda de ativos do clube, né, no controle dos patrimônios materiais e imateriais, nos futuros negócios, nos futuros investimentos, nas receitas de venda de televisão. Tudo isso daí vai ter que ter a participação efetiva dos acionistas. Mas eu acho muito interessante a possibilidade também de você criar pequenas cotas para os sócios do Fluminense. Imagina você comprar uma ação do Fluminense, a marca do Fluminense vai lá, disputa o Mundial de Clubes, valoriza, aí aquela cota que você comprou que valia tanto, hoje vale tanto, e você pode ganhar um dinheiro, inclusive com o Fluminense. Se você não quiser ganhar dinheiro com o Fluminense, você pode pegar o dinheiro e doar para o Fluminense, se você quiser. Faz pix para o clube, doa para o clube, ajuda o clube. Mas eu acho interessante. Então, esse modelo eu defendo. Eu defendo um modelo SAF com o Fluminense Futebol Clube, a associação, o torcedor do Fluminense, tendo a maior quantidade das ações, controlando os rumos e o futuro do clube. E mais do que isso, sendo decisivo, decidindo o futuro do Fluminense. É isso, cara. É isso que eu defendo. E acho que é melhor ir por esse rumo. Continuar com uma associação do jeito que a gente está, sem perspectiva nenhuma de futuro. Não é só isso, galera. A própria possibilidade de você entrar no mercado de capitais, você abrir a economia do clube para dinheiro novo, para interesses novos, é muito interessante para o Fluminense, economicamente falando, para enfrentar as realidades do mundo de agora. Como eu expliquei no início, a Associação Sem Fins Lucrativos foi uma parada criada numa época completamente diferente do que a gente vive hoje, e ficou comprovado que o ser humano não nasce bom. O ser humano tem muitas imperfeições e o caráter dele vai sendo formado com o tempo. Beleza, galera? Então esse aqui foi meu vídeo aqui. Comenta aqui embaixo, mas hoje na live das 8 horas, se tiver alguma dúvida ou quiser trocar uma ideia comigo, vai lá na live, fala, pô, Quintela, não concordei com o que tu falou no vídeo não. Eu acho isso, a gente bate, debate, vocês podem mudar minha opinião. Eu já falei aqui, isso não é uma opinião definitiva.
Isso é apenas uma opinião de momento que pode ser mudada no diálogo, no debate, com respeito, sem violência, sem agressão, sem desrespeito ao contraditório. O que não se admite no resenha é desrespeito ao contraditório. De resto, vocês são muito bem-vindos. Valeu!